Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A meditação de hoje, eu convido a você a tomar a palavra, está em São Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 33. São Mateus, capítulo 20, de 29 a 33. E nessa passagem, nós vamos aprender a necessidade e a importância da constância e da gratidão. E os próprios personagens dessa passagem vão nos ensinar sobre essa necessidade e a respeito dessas duas práticas em nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: quando estavam saindo de Jericó, acompanhava-os uma grande multidão. Nisso, 2 cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava passando. Presta atenção, eles gritaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritaram ainda mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou e o chamou, dizendo: que quereis que eu vos faça? Eles disseram: Senhor, que nossos olhos se abram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa passagem do Evangelho de São Mateus, esses 2 cegos de Jericó, que também não tem nome, não se coloca o nome deles, para dizer primeiro que um cego sou eu, outro é você que está aí do outro lado. Esses cegos, eles nos ensinam 2 coisas muito importantes para a nossa vida de cristão. Se você deseja crescer na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, se você deseja ter a vida interior, ajudar-se sempre pela graça, cooperando com a graça de Deus, para crescer cada dia mais na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira prática importante que nós podemos tirar para a nossa vida é a respeito da constância. Vocês perceberam que antes da cura, nos gritos desses 2 cegos, mostra esta capacidade, essa virtude da constância. Quando eles estavam rezando esses gritos, tenham em mente que é a oração. Eles oraram, eles suplicaram a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, demonstrando uma constância na oração, mesmo antes de serem curados, mesmo antes de serem tocados pela graça. E assim precisa ser na nossa vida de oração. Jesus, ele precisa ver em nós essa constância. Não rezar somente quando eu tenho vontade e desejo, até porque a nossa vontade ela está enfraquecida. Os nossos desejos, as nossas paixões desordenadas, nós não podemos viver de sentimentos, nós vivemos de fé, de uma fé teologal, de uma virtude chamada virtude da fé. Então, nós vivemos da graça de Deus. Então, eu vou rezar, eu vou buscar estar na presença de Deus com chuva ou sem chuva, com dor ou sem dor, estando doente ou não, com dinheiro ou sem dinheiro. É esta constância que nosso Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós, de buscarmos primeiro porque Ele é Deus, porque foi Ele que nos deu a vida. Não é buscar a Deus para preencher o nosso vazio, para satisfazer os nossos gostos e desejos, não. A chamada reta intenção, a virtude da prática da reta intenção, de buscar Deus porque Ele é Deus, tudo para a glória de Deus.
E assim o cego, esses dois cegos, quando eles gritaram, e ainda diz a palavra que eles insistiram na oração, mesmo em meio à censura do povo. Aí que eles gritaram mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Então, a primeira prática importante que nós aprendemos nessa passagem é a prática da constância. E logo depois, isso foi antes da cura. Depois da cura, nós vemos que eles tiveram gratidão. A palavra fala muito sobre isso, porque diz aqui a passagem que quando eles foram curados, quando Jesus tocou os olhos deles, imediatamente recobraram a vista e passaram a segui-lo. Olha só que gratidão. Jesus tocou, eles não abandonaram Jesus como muitos abandonam depois de ser tocado por Jesus. Muitos de nós somos ingratos quando Deus derrama tantas graças sobre nós. A graça agora de estarmos vivos, a graça de respirarmos esse ar, o alimento de cada dia, a palavra, a sua igreja, o sacramento. Tantas graças nós recebemos diariamente. A dor permitida por Jesus é uma graça, a doença permitida por Deus é uma graça. Por isso nós precisamos ter essa prática da gratidão sempre. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Esses dois cegos, depois da cura, eles não abandonaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Como muitos, depois de receber os benefícios de Deus, manifesta na sua vida uma profunda ingratidão. Simplesmente deixando de rezar, quando as pessoas só procuram Deus no momento de dificuldade e se superam aquela dificuldade, nem lembram de voltar e agradecer a Deus. Conhecemos aquela outra passagem dos 10 leprosos que foram curados, mas diz a palavra que um único dos 10 voltou e prostrou e agradeceu a Jesus. Os outros 9 continuaram a sua vida. Nós não podemos ser esse tipo de cristão. Primeiro, de agradecer a Deus sempre, em tudo. Até mesmo as dificuldades, precisamos aprender a agradecer a Deus e mais, com a graça de Deus, tirar uma lição daquela dificuldade. Isso é ser grato. É não reclamar, é não murmurar. Quem murmura é o orgulhoso, que quer convencer a Deus que ele está errado. Converter a Deus de que ele está no erro. Quando nós não aceitamos uma dádiva, quando nós não aceitamos uma visita de Deus em nossas vidas. Então, como esses dois cegos, que logo depois da cura, seguiram a Jesus Cristo, que todos os dias da nossa vida possamos olhar para o alto, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus porque Ele nos guardou aquela noite, conservou a nossa vida e comecemos o dia buscando seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.